Linguística do cotidiano. Fala, linguística. Preguiça. Oi, gente, meu nome é Luísa Godoy e este é o 9º e penúltimo vídeo da série Linguagem e Comunicação. Nesse vídeo, nós vamos tratar um pouco mais sobre o signo verbal, ou seja, a língua. São signos conhecidos como palavras. A gente não poderia terminar esta série, que fala de linguagem de maneira mais ampla, de signos de maneira mais ampla, sem falar, pelo menos em um vídeo, dedicar pelo menos um vídeo ao signo verbal, à língua, que é talvez a linguagem mais importante, mais proeminente e mais fascinante dentre todas as outras formas de linguagem. Nós vamos falar hoje sobre algumas ideias de Saussure. Como já foi falado em outros vídeos, o Saussure, ele considera o signo verbal o mais importante, o mais central. E, de fato, para outros autores, o signo verbal ele é o mais específico da espécie humana. Existem algumas características do signo verbal que são extremamente particulares dessa forma de linguagem e que são muito interessantes. A gente já viu que a língua, as palavras são menos icônicas e mais convencionais. Essa combinação de não iconicidade e convencionalidade é chamada pelo Saussure de arbitrariedade. Então, quando a gente ouvir que o signo é arbitrário, a gente pode lembrar do Saussure e dessa ideia de que o signo verbal não se assemelha àquilo que ele representa de maneira geral e que ele é convencionalizado. Mas existem mais coisas para a gente aprender e perceber acerca das palavras. Essas que a gente usa o tempo inteiro, se comunicando com os outros, pelo celular, ou a palavra escrita, ou mesmo a palavra em línguas de sinais. A gente também já sabe que a forma que as palavras têm é a de uma sequência de sons, que são representadas na escrita por sequência de letras. Mas uma coisa que a gente ainda não explorou é o seguinte: onde estão essas sequências de sons, que a gente chama de fonemas? Já falamos que os sons eles se propagam por ondas que tocam o nosso ouvido e a gente interpreta como palavras na nossa mente. Mas será que o significante ou a forma que o signo verbal tem são essas ondas que tocam o nosso ouvido? Vamos pensar uma coisa aqui. Quando eu pronuncio o fonema A, vocês entendem que eu estou pronunciando o fonema A. Todos os ouvintes do português conseguem entender que se trata do fonema ou da letra A, certo? Eu posso pronunciar esse A de várias maneiras. Eu posso falar A num tom um pouco mais agudo, eu posso falar A num tom um pouco mais grave. E em todas essas ocasiões, trata-se do mesmo fonema A. Eu posso dizer, então, que cada vez que eu pronuncio o A pronúncia desse A é diferente, certo? A minha voz muda, posso fazer um tom mais grave, um tom mais agudo. E não só isso, cada vez que alguém pronuncia o fonema A, vai ser diferente, pois cada pessoa tem uma voz. E os tons no português, tom grave, tom agudo, eles não são diferenciais, eles não diferenciam os fonemas, né? Então, tem línguas em que isso acontece, mas não em português. Os tons geralmente diferenciam apenas perguntas de afirmações, eles servem mais para sequências sentenciais, né? Frases. Então, como que ao pronunciar você sabe que eu estou pronunciando o fonema A? E como que eu mesma sei que eu quero pronunciar A de uma forma mais aguda, como eu fiz agora? Pois, se a gente pegar uma análise acústica desse fonema A, seja esses diferentes As que eu pronunciei, seja o A que você vai pronunciar, seja o A que qualquer pessoa falante de português ou de outras línguas vai pronunciar, você vai ver que na análise acústica essas pronúncias são diferentes. Então, as curvas vão ser diferentes. E como é que a gente consegue interpretar, então, esse A da mesma maneira? Bom, o que o Saussure traz para a gente, que é muito interessante, ele explica de uma forma bem clara, é que existe um conhecimento mental acerca da pronúncia das palavras e dos fonemas de maneira geral. Ou seja, a forma que as palavras têm, o que o Saussure chama de significante, lembram? A forma que os signos têm, ela também tem uma existência mental. Quer dizer, a gente tem uma espécie de instrução mental
de tutorial mental de como pronunciar uma palavra ou um fonema. Então, no último vídeo a gente viu que o significado ele tem uma existência mental também, para além da existência no mundo ou no universo. No caso das palavras e dos signos convencionais de maneira geral, a forma desses signos também é armazenada na mente, porque afinal a gente precisa memorizar, ou seja, memória mental, a gente precisa memorizar a relação convencionalizada entre aquela forma e aquele significado. Pensem nos signos que não são convencionais, que são icônicos e não convencionais, como as fotos e os desenhos, né, que retratam um determinado objeto. Cada foto é única. Cada pessoa que fotografar o mesmo objeto vai tirar uma foto diferente. A gente pode ter tipos de enquadramento, como por exemplo a selfie. É um tipo de enquadramento fotográfico, né? Cada selfie vai ser diferente, obviamente. Cada desenho também vai ser único. Então, todos os signos arbitrários, e na verdade todos os signos convencionais, mesmo os que têm apenas um traço de convencionalidade, a forma desses signos é armazenada na mente. Então, uma palavra falada, uma palavra escrita, uma palavra gesticulada vão ser armazenadas na mente tanto a forma quanto o significado. E essa forma que a gente armazena na nossa mente é o que o Saussure chama de imagem acústica. Vejam que combinação inusitada de palavras, imagem acústica. Mas o que isso significa? Que nós sabemos como pronunciar as palavras e que nós armazenamos na mente a maneira como a pronúncia das palavras deve ser feita, tanto para pronunciá-las quanto para interpretá-las, ouvi-las. Então, além de a língua ser arbitrária, exceto as palavras que são onomatopeicas, né, como a gente já viu, e o signo verbal ser constituído de significado e significante, tudo ideias do Saussure, tá? Ambos serem mentais, tanto o significado quanto o significante existem na nossa mente, armazenados na nossa memória. Existem outras características muito interessantes sobre o signo verbal. Claro que eu não vou poder falar de todas hoje, falar de algumas características dessas, conforme o Saussure propôs. E se você tiver mais interesse sobre o signo verbal em específico, as palavras e como que a gente constrói uma língua, você pode assistir aos outros vídeos do canal Linguística do Cotidiano. Aqui, então, é só uma pincelada para a gente perceber quão específico é esse tipo de signo e como ele é interessante. O signo verbal, então, ele é constituído como? A gente tem um número finito de fonemas. Então, dizem que na língua portuguesa existem 31 fonemas, né? Esses fonemas, eles se compõem de diversas maneiras, formando as palavras. Existe, então, uma estimativa do dicionário Wise que em português existem cerca de 400 mil palavras. Então vejam que interessante, com 31 fonemas é possível construir 400 mil palavras. E com essas 400 mil palavras, a gente consegue construir infinitas frases. Então é um número infinito de frases e textos, potencialmente, que podem ser construídas com essas 400 mil palavras em português. Então vejam que engenharia inteligente essa, a da língua, né, do sistema linguístico. Cada linguagem é capaz de representar um conjunto de significados. Então, por exemplo, a fotografia, enquanto linguagem, ela é capaz de representar a nossa experiência visual muito bem. Dizem que a música, o que a música representa? Ela representa emoções. Então, a música é capaz de representar emoções muito bem. Mas a linguagem verbal, as palavras, ela tem um universo de possíveis significados que é infinito. Então, o campo é muito vasto para a gente conseguir se comunicar. A força expressiva da linguagem verbal é muito grande. Por causa dessa engenharia interessante de como a língua é construída, combinação de fonemas formando palavras e combinação de palavras formando infinitas frases ou textos, a gente consegue falar de praticamente tudo e qualquer coisa, inclusive tempos e espaços deslocados, certo? Então a gente consegue falar do passado, de um futuro hipotético, a gente consegue falar de mundos diferentes e de lugares diferentes de uma forma muito rápida, muito eficiente. E essa característica de um conjunto de fonemas
formar palavras e das palavras formarem frases e textos é chamada de dupla articulação da linguagem. Também é um conceito que o Saussure trabalha bastante no seu livrinho laranja. Na verdade, o livrinho não é laranja, tá, gente? É só a edição brasileira, clássica edição brasileira do curso de Linguística Geral. É este livrinho laranja aqui, tá? Da editora Cultrix. Essa chamada de dupla articulação da linguagem, em que a articulação dos sons em palavras seria a segunda articulação, não sei porquê, não é a primeira, e a primeira articulação seria a das palavras em frases. Apenas para finalizar, então, este vídeo, uma curiosidade que às vezes a gente não para pensar, é que a letra, ou seja, a palavra escrita, ela representa o som, certo? Então, a letra A, a gente falou bastante do fonema A, né? A letra A representa o fonema A, o som A, mas não o som em si, a imagem acústica daquele som. Portanto, a letra ela é um signo do fonema. Então, no próximo vídeo, nós vamos encerrar a série Linguagem e Comunicação, vendo uma cena comunicativa, finalmente falar da comunicação como um todo. O programa Linguística do Cotidiano é produzido pelo curso de Letras da UFVJM e visa divulgar os estudos da linguagem com exemplos do dia a dia.